Eu estava aqui nessa parte de herança colonial ontem, né? Tipo, herança colonial por quê? Porque a África foi um continente muito explorado. E aqui fala um pouquinho do que ela herdou desse período colonial, né? Praticamente o que herdou foi somente coisas ruins, né? Não tem aqui um ponto positivo para a gente comentar, não. Só tem coisa ruim mesmo. Mas, enfim, ontem a gente já começou falando dessas heranças coloniais e uma das coisas é a questão dos conflitos, né? Muitos conflitos étnicos, religiosos que acontecem na África são decorrentes da separação de forma arbitrária, e tô nem aí para vocês, que os europeus fizeram do continente africano no século XIX, né? Então, eles dividiram assim, tipo, tribos inimigas, colocaram no mesmo território. Pessoas da mesma etnia, muitas vezes, colocavam em territórios diferentes, em locais diferentes. Então, tudo isso promoveu uma série de conflitos que persistem até hoje. Isso é uma das heranças. Outra coisa que é herança é a situação de fome, de pobreza, também é herança do período colonial. Por quê? Porque os melhores solos, as melhores terras eram utilizadas para o externo, enquanto a população interna produzia o Foi mínimo. só pra mim que a Ana deu uma travada legal. Deu uma travada aqui, legal também na minha imagem, eu percebi. Deixa eu ver onde é que eu parei. Então, esse cenário de pobreza, de fome, de condição de vida, né, péssima, que a gente encontra em alguns países asiáticos, em alguns países, mas eu estava falando de Ásia, viu? No ano, peraí, na África. Essa situação é uma situação que é em decorrência do período colonial, porque os melhores solos eram utilizados para, e até hoje é assim, eram utilizados para, e são, para produzir produtos tropicais para vender para fora, para outros países, né? Sobretudo para levar para a Europa. E isso é uma coisa que persiste até hoje, enquanto os piores solos ficavam em detrimento da população nativa do local. Aí outra eu falei isso aqui, ó, nos estados recém-criados, geralmente quando eles se tornaram independentes, né, pós Segunda Guerra Mundial, muitos se tornaram independentes pós Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava arrasada, e surgiram diversos movimentos de independência em países africanos. E aí, muitas vezes continuava a língua do colonizador como sendo a língua oficial, porque eles tinham um certo receio de que, escolhendo a língua de uma etnia específica, houvesse um conflito por causa daquilo ali. E outra coisa, geralmente quando eles se tornaram independentes, em muitos países africanos, quando ocorria a independência do país, se tornava um país independente, quem chegava ao poder geralmente era um membro de uma elite, uma pessoa rica, branca, uma pessoa ali de origem europeia que chegava ao poder, né? E muitas vezes aconteceram alguns golpes de Estado, alguns conflitos em decorrência de quem chegava ao poder. Em poucos anos, observou-se que muitas elites que haviam assumido o poder eram marcadamente autoritárias, corruptas, massacravam a população na sua administração, só beneficiavam o seu enriquecimento próprio, estabeleceram políticas que geraram a marginalização de grupos étnicos e religiosos, eventualmente rivais, dentro do mesmo país. Incentivava conflito mesmo, interno, essas elites que chegavam ao poder. Aqui vai falar dos conflitos, os sucessivos conflitos entre governo e oposição, que eram intensificados por diferenças religiosas ou econômicas entre grupos de pessoas dentro do país. Muitas vezes deu início a guerras civis, guerras dentro de um mesmo país em busca do poder ou de domínio sobre determinadas áreas e até golpes de Estado, desde os anos 1980. Aí outra coisa que vem ocasionando conflitos dentro da África é a questão de domínio sobre recursos naturais, porque os recursos naturais, de certa forma, eles são uma fonte de riqueza, né? Você dominar recurso natural. E sem contar que os recursos naturais, eles podem ser vendidos e trocados por armamentos, munições, que servem ali para conflitos, né? Para domínio de território mais ainda. Aí aqui fala o caso de conflitos que ocorreram na Libéria e em Serra Leoa, por causa dos diamantes. Inclusive tem um filme que é bem interessante vocês assistirem. Se bem que eu não sei a classificação dele não, então não posso falar. Porque se for Qual é o acima nome da do idade de filme? vocês, se for acima da idade de vocês não podem assistir, né? Eu não sei. Diamante de Sangue. O nome do filme é Diamante de Sangue. Deixa eu olhar aqui se tem a classificação dele. Mas é um filme que se passa por causa de um conflito de diamante. Cadê? Diamante de Sangue. Filme de 2006. Tem o Leonardo DiCaprio, viu? No elenco. Diamante de Sangue.
Achei a classificação. Cadê a classificação? Diz o quê? 16. Você não pode assistir, não. Apaga o que eu disse, eu vou nem Porque editar, mas apaga o que eu disse. assisti, está na minha Eu acho lista. que todo mundo em pânico. Não assistam, não assistam. Tem muita morte nesse filme. Acho que é por isso que a classificação é Ah, meu 16. Deus. Ixi, eu quero ser médica, doido. Mas enfim, fala aí de um conflito que ocorreu por causa dos diamantes, né, na África. Vocês, assim, quando vocês tiverem com a idade, vocês assistem, vocês me dizem o que é que vocês acharam do filme. Eu passei pro segundo ano. Eu passei no segundo ano do ensino médio e os meninos ficaram horrorizados. Então, assim, não assistam, né? Os meninos do segundo ano ficaram horrorizados do ensino médio. Então, vamos lá. Então, tem esse filme aí, por causa desse conflito por causa de diamantes. Na República Democrática do Congo, que é um país que enfrenta ainda até hoje conflitos internos. E em Angola, o conflito é por causa de petróleo e diamantes também. Para vocês verem como a África é um continente muito rico, né? Em recursos minerais e energéticos. E são fontes de conflitos, né? São fontes também de conflitos. Mas, quando você olha para a condição de vida das pessoas, péssimo, né? No geral. Os principais conflitos ocorridos no continente desde os anos de 1990, final do século XX, geraram um elevado número de vítimas fatais. Como, por exemplo, esse de Serra Leoa, esses que eu já mencionei aqui, né? Serra Leoa, Libéria, por causa de recursos naturais. Muitas pessoas morreram. Inclusive, nesse filme que eu falei, O Diamante de Sangue, é um conflito realmente... É um filme muito barra pesada, porque mostra, assim, a realidade de conflitos por causa de diamantes. Né? Por isso que é diamante de sangue, né? Porque fala disso aí, desse número de pessoas que morrem, que é muito grande. Pois bem, então aqui fala de alguns conflitos que começaram a ocorrer na década de 90, né? Que se intensificaram na década de 90, na Somália, na República Democrática do Congo de novo, Guiné, Costa do Marfim, Ruanda e Sudão. Sudão, que é o país mais recente que a gente tem, viu? É na África, o país mais recente do mundo. Se formou em 2000, Sudão do Sul, né? Que é um país que foi separado, em 2011. Existia um país na África chamado Sudão. Aí esse país, existia muita treta dentro dele, porque a parte norte era mais ligada ao islamismo e a parte sul mais ligada ao cristianismo. E eles fizeram um referendo lá em 2011, uma votação, para saber se eles queriam separar o país, né, em dois. Aí agora existe o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o país mais recente do mundo. 2011, se formou em 2011. E rola uma treta até hoje, porque a parte do Sudão do Sul é onde tem as reservas de petróleo. O Sudão fica meio que dizendo, ei, peraí, a gente precisa entrar em acordo, porque eu também quero uma parte disso aí que vocês têm. Tem uma treta ainda rolando entre eles dois. Aí diz aqui, essa parte aqui é bem bonita, bem romântica, diz assim, a duração e a gravidade dos conflitos chamaram a atenção de diversas organizações internacionais, que muitas vezes intervieram para tentar solucioná-los. Mentira, né? Mentira. Tentar solucioná-los? Como? Se esses conflitos persistem até hoje? Em muitos desses países aqui. Como é que eles tentaram solucionar? Enfim, solucionar em detrimento de quê? A favor de quem? Vamos lá. Deu uma pane aqui no sistema. Espera aí. Vamos de tema 3. Vamos falar de regionalização da África agora. Regionalização é uma forma de dividir o território, né? Vamos lá. Vamos dividir a África agora. Estudar ela de forma dividida. A África dividida. Vamos lá. Tema 3, regionalização da África. Tem uma regionalização que a gente utiliza mais quando está estudando o continente africano. Porque é uma regionalização que divide a África em duas. Que é essa daqui, ó. Que divide a África entre a África do Norte, que engloba esses países aqui, ó. Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos. Meu Deus, eu tô esquecendo de alguém. Saara Ocidental, deixa eu ver o que eu tô esquecendo. Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço? Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Mauritânia, tava esquecendo a Mauritânia. Tunísia e Saara Ocidental. Saara Ocidental é um paizinho do norte da África que ele é dominado pelo Marrocos. Ele é um estado e que realmente é um país, mas tipo, o Marrocos domina o país. O Marrocos faz fronteira com ele. Aqui faz fronteira. Aí domina o país, o Saara Ocidental.
mas eles todos estão aqui no norte da África, é a menor parte, né? Nessa regionalização que divide em duas, é a menor parcela, é o norte da África. Essa parte do norte da África é uma parte muito parecida, muito semelhante às condições naturais e sociais do Oriente Médio, aqui na Ásia. É muito parecido, o norte da África é muito parecido com o Oriente Médio. Eu vou falar por quê já já. E essa parte em verde todinha, que é realmente a verdadeira África, que a gente chama, é a África de maioria negra. Essa parte norte tem uma predominância de povos de peles mais claras, geralmente. E a parte da África subsaariana, que é essa África verde aqui, essa parte verde, África subsaariana. Tem esse nome subsaariana porque está ao sul do Saara. Tudo que está ao sul do Saara, a gente chama aqui de África subsaariana. O deserto do Saara fica nessa parte norte da África, viu? Engloba praticamente quase todo essa porção aqui, ó, do norte da África. Pois bem, a África subsaariana é a África realmente a maior parte dos países da África estão aqui. A África negra, a África de grandes conflitos étnicos, de grandes conflitos econômicos, por causa de motivos naturais também, de recursos naturais, de questões políticas, enfim. É onde a gente vai encontrar também muitas riquezas naturais, uma diversidade de paisagens naturais, climas diferenciados, relevos diferenciados, uma hidrografia diferenciada também em alguns países. Enfim, a gente vai encontrar com uma maior quantidade de povos, de riquezas, porque também é a maior porção, né, da África, é na África subsaariana. A maior quantidade de países com IDH baixo do mundo está aqui na África subsaariana, certo? A maior quantidade de países que enfrenta a fome crônica, que é uma fome temporária, mas que é por causa dos recursos daquelas pessoas que não têm, né? É aqui também na África subsaariana, enfim, grandes problemas africanos que a gente vai encontrar, principalmente aqui na África subsaariana, certo? Essa divisão da África, que divide a África em duas, a África do Norte ou a África subsaariana e a África subsaariana, é uma divisão que leva em consideração o critério histórico, econômico e social, cultural, mas também leva em consideração a questão natural do território, certo? Natural. Por que, Ana Beatriz, natural? Se você pegar o norte da África, essa porção aqui é muito parecida com o Oriente Médio. Sobretudo essa parte aqui do Oriente Médio da Península Arábica, onde tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Essa região aqui que é bem seca, que tem muito deserto. O norte da África é muito parecido de forma natural com o Oriente Médio, porque tem a predominância de desertos. O deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo, está aqui no norte da África. Então, assim, é parecido com a questão natural, é mais seca. E também tem as questões que são sociais, que é muito parecido também com o Oriente Médio. Tipo, nessa parte norte da África predomina a língua árabe, predomina o islamismo, né? Pessoas árabes, o islamismo, que é muito parecido com o Oriente Médio, né? Que também predomina os árabes, a língua árabe, o povo árabe, e também o islamismo. O islamismo surgiu aqui na Península Arábica, surgiu aqui na Arábia Saudita, né, com Maomé, aí no século VII. O Maomé escutou aí do anjo Gabriel os dizeres de Alá, que é o Deus, né, do islamismo, e aí começou a divulgar, né, para a galera as ideias do islamismo dentro da Península Arábica. Aí depois eles começaram a chegar aqui, começaram a difundir o islamismo pelo mundo e vieram para o norte da África. O norte da África é muito forte a religião islâmica, muito forte. A segunda maior religião do mundo, sabiam? Tem quase 2 bilhões de adeptos. Se a gente não somasse os cristãos de forma junta, porque a gente sabe que o cristianismo tem 2 igrejas, né? Tem 2 alas no cristianismo. Tem a católica e tem a ortodoxa, que é um cristianismo ortodoxo. Quando a gente vai contar a quantidade de fiéis que existe no mundo do cristianismo, a gente junta as 2 igrejas. Mas se separassem, porque realmente tem ideologias um pouco divergentes, se separassem, a gente teria mais muçulmano, mais islâmico do mundo do que cristão. O cristianismo só ganha em quantidade de adeptos, de quantidade de fiéis, porque a gente junta as igrejas, certo? Junta aí as entidades. Mas se separar, seria mais islâmicos, porque são quase 2 bilhões de pessoas no mundo que são islâmicas, ok? Então, o islamismo predomina no norte da África e predomina também aqui, nessa Península Arábica.
onde está localizado esses países aí de predominância islâmica. Pois bem, essa divisão leva em consideração o critério natural, mas também o critério social, econômico, né, cultural dos povos. Aí, como por exemplo, aqui vai dizer assim, deixa eu ver qual a parte que vai falar sobre isso. Não é aqui. Não. É aqui, quando vai falar do norte da África. Do tópico norte da África. O norte da África faz fronteira com o mar Mediterrâneo acima, né? Aí faz fronteira a noroeste com o Oceano Atlântico aqui. Critério natural, de conforme natural. Aí diz aqui, os países que fazem parte são esses. O deserto do Saara está presente, predomina nessa região do norte. O que é que eu ia falar? Não era isso. Deixa eu ver aqui. O relevo do norte da África é um relevo plano e o clima é o Mediterrâneo, aqui, ó, muito próximo do mar Mediterrâneo, onde o verão é mais seco e o inverno é chuvoso. A maior parte das pessoas do norte da África consegue sobreviver por causa que essa região aqui tem uma certa quantidade de... tem um clima mais ameno, né? Já aqui na área do Mediterrâneo. A gente vai ver que a maior parte das pessoas do norte da África vão habitar essa área aqui do litoral. Por quê? Porque tem água, né? Obviamente. O clima é mais ameno, não é tão seco quanto o deserto do Saara e permite a agricultura no local, a fixação das pessoas. A maior parte mora aqui no litoral. Ai, mas isso não era o que eu ia falar. Deixa eu ver o que é que eu ia falar. Não, tá aqui não. Tá aqui, mulher, olha. A parte do norte da África predomina o idioma, a escrita árabe e a religião islâmica. Que eu já tinha dito, né? Mas eu só frisar mesmo isso aí. Aí aqui, ó, a maior parte dos países do norte da África foram colonizados por franceses, pela França, né? Mas com exceção do Egito. Tá vendo o Egito? Tá bonito. Mistura do Brasil com o Egito. Oi. Já são 10h10. Maria. Oxi. E não é de 10h20? Não? Foi Martins 10h20. que me forçou a falar isso. Eu vim também com ela, não é comigo, não. 10h20, mulher. Me faltam 10 minutos para terminar. Vai dar certo. Tá chegando. Fi. Aí sim, ó, o Egito, esse paizinho aqui, ele é o país mais industrializado do norte da África. Mais industrializado. E ele teve uma colonização diferente. Eles foram colonizados por britânicos. Mas a maior parte desses países do norte da África foram colonizados por franceses, né? E falam ali, principalmente, o francês, como língua do colonizador. Aí aqui vai falar em questão de localização. A proximidade com o mar Mediterrâneo facilita o comércio desses países do norte da África para escoar seus produtos. A principal fonte de riqueza da região do norte da África é o petróleo, o gás natural, são recursos naturais. O ferro e o fosfato são os principais produtos daqui. Como eu falei, o norte da África é muito semelhante ao Oriente Médio. E a gente sabe que no Oriente Médio, cerca de 50% do petróleo do mundo está no Oriente Médio, né? Quase 50%. Isso também acontece aqui no norte da África. Eles também são muito ricos em petróleo. Vem aqui. África subsaariana. Sobre a África subsaariana, é a verdadeira África, como eu falei, né? A África de maioria negra. Os grandes problemas africanos vão se encontrar aqui nessa região, muitos conflitos étnicos, mas também muita riqueza natural, né? É onde a gente vai encontrar uma diversidade de paisagens naturais, relevos diferenciados, climas diferenciados. A gente vai encontrar também muitas etnias, muitos idiomas, muitos costumes sendo praticados na África subsaariana. A diversidade de paisagens, tá? Marcada pela exploração. Essa paisagem é marcada pela exploração colonial no passado recente. A divisão foi feita de modo arbitrário, a gente já sabe. Em razão dessa divisão que os europeus fizeram na África subsaariana, hoje ocorrem diversos conflitos étnicos e religiosos. Ok? É onde a gente vai encontrar a maior quantidade de países da África com IDH baixo, com altos níveis de fome crônica. É onde a gente vai encontrar também as plantations, as famosas plantations, que são enormes propriedades agrícolas voltadas para a produção de um único tipo de cultura, visando o mercado externo, produção em larga escala, em enorme quantidade, praticada desde o período colonial, mas que isso é herança e existe até hoje lá. Por causa das plantations, muitas pessoas passam fome nessa parte da África, porque os melhores solos são utilizados, obviamente, para a produção
externa, né? Visando o mercado externo. Enquanto a população local, elas utilizam muitas vezes um solo mais pobre, e além de utilizar solos mais pobres, é comum que a população pratique uma agricultura de subsistência, para a própria sobrevivência. E muitas vezes eles pegam solos que até são bons, mas não têm dinheiro, recurso para investir na área e acabam explorando muitos solos, esgotando os solos de forma rápida, porque utiliza técnicas que acabam ocasionando mau uso do solo. Técnicas arcaicas como desmatamento, queimada para poder você cultivar. Uma exceção à pobreza, sim. A exceção dentro da África subsaariana é esse país aqui, ó, ao sul da África, que é a África do Sul. A África do Sul é uma potência regional aqui dentro da África subsaariana e também dentro da África como um todo, né? É um país aí bastante industrializado, se industrializou graças às suas riquezas naturais, né? Eles pegaram dinheiro obtido com a venda de ouro, de diamante, pedras preciosas, ferro, venderam isso aí e implantaram o seu parque industrial. É um país que tem conta aí com um parque industrial bastante diversificado, na África, né? Sobretudo na África subsaariana. Faz parte do BRICS. A África do Sul faz parte do BRICS. Lembra? Brasil, Rússia, Índia, China e South África. O Szinho de BRICS é South África, África do Sul, né? Que é um país aí emergente no globo. É uma das maiores potências da África. Foram colonizados pelos britânicos, se modernizou e tal, pós-independência, graças aos seus recursos. Aí aqui vai falar de duas regiões que existem na África, o Magrebe e o Sahel. O Magrebe é uma regiãozinha que fica aqui no norte da África. Essa região aqui que pega Marrocos, Saara Ocidental, deixa eu lembrar aqui qual é esse aqui. Argélia, Tunísia, esses países aí, 1, 2, 3, 4, sendo que o Saara Ocidental é um país que é ocupado pelo Marrocos. Essa região do Magrebe é uma região que significa dizer lugar onde o sol se põe. É um local mais ocidental do mundo islâmico. Predomina a religião islâmica, mas é a parte mais ocidental de onde até vai a influência islâmica no mundo. Assim, de predominância dentro de um país. O que mais? O Magrebe fica no norte. No Magrebe foi uma região povoada no passado por grupos berberes, onde esses grupos berberes deixaram diversas línguas nessa região, se fragmentou em diversos dialetos. E aqui o Sahel. O Sahel é uma área de transição, essa parte aqui em amarelo. É uma área de transição. Ela fica entre o finalzinho ali da África do Norte, né, e o iniciozinho ali da África subsaariana. Ela corta a África como um todo, né? Vem daqui da parte oeste, desde o Oceano Atlântico e vai até o Mar Vermelho, aqui, já perto na parte leste da África, né? Perto já da Ásia. Essa região do Sahel é uma região de clima de transição, uma área de clima de transição, é um clima semiárido, porque ao norte fica o deserto do Saara, que é árido, e ao sul fica uma área de floresta, mais úmida, tropical. Então, é uma área de transição, essa região do Sahel. É uma área que preocupa muito o mundo todo, principalmente a África. Por quê? Porque vem aumentando a área de deserto do Saara até a região do Sahel, por causa de práticas agrícolas inadequadas, por causa do mau uso do solo, por causa do pisoteamento de animais, da pecuária extensiva nesse local, vem aumentando as áreas de deserto. Inclusive, se discutem muito hoje em dia, nessa região do Sahel, de fazer um reflorestamento ao entorno do deserto do Saara, para não aumentar aqui o processo de desertificação que o Sahel enfrenta. Aqui tem alguns países, né, que fazem parte dessa região aí. O Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Etiópia e Eritreia. Eu falar da desertificação que essas áreas enfrentam, né, esses países enfrentam. Fruto de atividades econômicas como pecuária e agricultura inadequadas. Maria. Aqui tem outra regionalização. Essa regionalização aqui da África é uma regionalização que a ONU que faz, né? Que divide a África em 5 porções. Olha aqui. Ó. Divide a África em África Setentrional, aqui em lilás, ó. África Setentrional. Setentrional quer dizer norte. África Setentrional. Que pega Sudão, ó, o Sudão do Sul, que é o mais recente.
Sudão, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental, que é comandada pelo Marrocos. Aí a África Ocidental, essa parte aqui em verde, ocidental quer dizer oeste, e realmente está no oeste. Pega Nigéria, Níger, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Gana, Costa do Marfim, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, Cabo Verde, Mauritânia. E Mali, né? Aí África Central, pegando aí, englobando Chad, Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Congo, República Democrática do Congo, que é uma das áreas que mais sofre aí por conflitos hoje, e Angola. Aí tem a África Oriental, que é essa parte leste, pegando aqui o chifre da África, uma região muito, muito importante estrategicamente, porque está aqui no contato direto com o Mar Vermelho, uma das frotas de maior circulação de petróleo do mundo aqui, né? Justamente perto do Oriente Médio. Eritreia, Djibouti, Somália, Etiópia, Sudão do Sul, Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Malawi, Madagascar, Comores, tem outros menorzinhos aqui. E essa parte aqui é o sul, que é a África Meridional. Meridional quer